trazer de fato as experiências e aquilo que era realmente o reino dos céus. No capítulo 5 de Mateus, ele explica o que Jesus fez aqui neste lugar. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, quem puder, que eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5 de Mateus, o que ele fala. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Que monte? Aqui, onde nós estamos. E fez com que se assentassem. Aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E por fim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus traz aqui 9 bem-aventuranças, 9 qualidades, ou seja, 9 coisas que nós vamos ter alegria em nós, por estarmos vivendo o reino dos céus. Logo abaixo disso, ele fala sobre 2 coisas importantes. Ele fala para todos aqui, todos os discípulos principalmente: vós, discípulos, sois sal da terra. E logo abaixo ele fala que vós, discípulos, sois luz do mundo. Então, depois dessas bem-aventuranças, de que nós entendemos que o reino dos céus, ele traz para nós a alegria. Em algumas traduções traz como alegria o fato de ser bem-aventurado. Você cumprir tudo que Deus fala, tudo que Jesus falou nessas 9 bem-aventuranças, ele ainda alerta: sejam sal da terra. Para que serve o sal, gente? O sal não é só para dar sabor. O sal tem 5 características importantes dentro do sal. Ele preserva. Nós precisamos preservar não só a palavra, mas aquilo que está no reino dos céus. O sal, ele também dá sabor. Nós precisamos entender que nós damos sabor ao mundo através daquilo que a gente fala, através do que Jesus colocou aqui para nós, através das bem-aventuranças. O sal, ele também dá sede. Nós precisamos dar sede ao mundo. Fazer com que eles realmente entendam que Jesus e que o reino dele tem que ser estabelecido através de nós. Trazer a sede para o mundo. Aleluia. Isso é responsabilidade nossa. O sal, ele às vezes é invisível. Quem vê o sal na comida? Depois que você pôs ele na comida, ele some. Nós precisamos entender que a gente pode sim desaparecer, mas o nosso sabor tem que estar ali. Então, para que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça através de nós. Que Ele apareça. E por fim, a quinta qualidade do sal, ele era usado como um pacto, como uma aliança. Então que neste lugar, você sim, faça uma aliança, faça um pacto com Deus. Faça um pacto com Jesus. Porque neste lugar, Jesus ensinou que você vai ser bem-aventurado. Desde que você tenha tudo que ele colocou aqui. São 9 características que nós precisamos ter, simples assim. Só que o reino só funciona dessa forma. E às vezes a gente não quer ser justo, mas quer ter as bênçãos dos justos. E às vezes a gente se reclama por ser perseguido, mas os pais, os profetas foram perseguidos. E deles é o reino dos céus. Então vamos entender que cada um de nós temos um chamado. E o nosso chamado é estabelecer o reino. E logo depois ele ainda fala assim, ó, que nós somos o quê? A luz do mundo. E aí ele explica, ele faz o que? Jesus falava muito em parábolas. Ele explicava
eu costumo dizer que também são metáforas, né? Parábolas e metáforas têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Então Jesus explicava de uma forma lúdica, ao ponto de que no último capítulo do sermão, que é no capítulo 7, ao final do capítulo 7, o povo que estava aqui ouvindo ele disseram assim: quem é esse que fala com essa autoridade? É diferente dos escribas. Por quê? Porque Jesus ele falava de uma forma que ninguém tinha visto até aquele momento, por parábolas. E aí ele diz aqui, ó, que nós somos a luz do mundo. Ele fala assim: alguém consegue esconder uma candeia, ou seja, uma lamparina, um lampião, aquilo que traz luz, embaixo de uma cama? Ninguém consegue esconder. Nós somos feitos para ficar em cima, para iluminar o mundo. Amém. Precisamos entender que o reino dos céus será estabelecido através do nosso comportamento. Amém. Então eu quero dizer para vocês, só para eu poder encerrar minha parte e deixar a Flávia falar um pouco. Nós precisamos ser sal aqui, para que todas as pessoas que conhecem a Jesus conheçam e saibam que Jesus está conosco. Mas lá fora, no mundo, você precisa ser luz. Você precisa iluminar, para que as pessoas possam ver através da sua vida o reino estabelecido. Estabeleça o reino dos céus na sua vida por primeiro, e depois se torne a luz no mundo, para que outras pessoas possam enxergar Jesus, enxergar o reino dele através da sua vida. Amém? Queridos, é um privilégio estar aqui nesse lugar, né? E poder falar esses 3 capítulos de Mateus que retratam essa passagem de Jesus aqui pelo monte. Capítulos 5, 6 e 7, especialmente o capítulo 6. Nós, né, servos da orelha furada, somos tão ministrados através desse capítulo 6, onde a gente aprende o altar secreto e o apóstolo, essa construção que a gente vem fazendo desde o Egito, né? Quando passamos ali por Jericó e o apóstolo falou, né, que Josué ele estabeleceu o altar secreto no Rio Jordão e estabeleceu o altar público. E eu acredito que aqui, quem está aqui hoje, segue esse propósito de estabelecer um altar secreto. Depois ontem, no mar da Galileia, a apóstola Marili e o Saulo falou pra gente sobre as tempestades, que nem sempre nós teremos um alerta das tempestades que nós iremos viver. E para mim, o que mais chama atenção de tudo isso que Jesus fala nesses 3 capítulos aqui sobre o monte, está lá no capítulo 6, os 2 últimos versículos, quando eu acredito que ele resume tudo o que ele pregou aqui, dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Eu quero convidar vocês para que hoje, aqui, a gente iniciando esse dia aqui em Israel, e para que hoje, especialmente, vocês possam nesse lugar fazer um pacto com o Senhor. Um pacto de aquietar o coração, mas um pacto de buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós realmente assumimos esse compromisso com Deus, nós temos a convicção de que absolutamente tudo aquilo que nos for necessário, Ele vai nos acrescentar. Não segundo o nosso tempo, não segundo as nossas buscas, mas segundo aquilo que Ele vai colocando nas nossas vidas, segundo a vontade que Ele vai estabelecendo nas nossas vidas. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é perfeita, e que tudo aquilo que Ele coloca sob as nossas mãos é para que seja usado para o reino, para que o reino possa ser levado cada vez mais adiante. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse momento, por esse privilégio, Pai. E sob esse monte, Senhor, eu quero colocar aqui, Pai, as nossas vidas, para que nós possamos realmente sair deste lugar, ó Pai, com um pacto de realmente
buscarmos, em primeiro lugar, estabelecer o Teu reino. E o Teu reino se faz, Pai querido, no nosso dia a dia, Pai. São nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com a nossa família. Pai querido, quando nós estamos dirigindo um carro, quando nós estamos na fila, Pai amado, para poder aguardar algo, quando nós entramos dentro de um ônibus, quando nós estamos acolhendo um irmão, um amigo, Pai, que nós possamos ser sal nesta terra, Pai, que nós possamos ser luz neste mundo, Pai, para sim levar o Teu reino, levar a Tua verdade e estabelecer, ó Deus, a Tua justiça por onde quer que caminharmos, ó Senhor. Que não tenhamos medo, Pai, de sermos justos, porque quando nós estamos em Ti, Senhor, nós sabemos, ó Deus querido, que a Tua justiça se cumpre a partir das nossas vidas, ó Pai, e que aqui nesse lugar nós possamos também, Senhor, firmar esse pacto, ó Pai, de justiça, de santidade, de caminharmos contigo, segundo a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom. Meus amados, aqui há uma entrega de 7 chaves. Flávia, fica aqui. 7 chaves. Certo? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Primeira chave. Segunda chave, Os que choram. coração quebrantado. Segunda chave. Terceira chave, Os mansos. mansos. Porque os mansos herdarão o reino. Quarta chave, Fome e sede de justiça. justiça. Quinta chave, Os misericordiosos. misericórdia. Sexta chave Limpos de coração. e sétima chave. Os pacificadores. Gente, aqui está todo o segredo do reino. Se você souber usar essas 7 chaves, você sai da dimensão da terra e entra no reino. Amém. Aqui está o segredo, gente. Essa é a constituição do reino. Os outros, a consequência disso, o que segue, é na verdade consequência, mas essas 7 chaves é que estabelece o reino na tua vida e você vive no reino. Amém. Então, eu gostaria que você meditasse em cima disso que o João e a Flávia falaram, porque é isto que realmente faz a gente sair da terra e viver no reino. E ainda como humanos. Isto que é o mais tremendo, né? Não precisamos estar num corpo glorificado ainda. Amém? Então, vamos dar uns minutinhos aqui para você aproveitar esse jardim, para você se pôr na presença de Deus, para você meditar e para realmente você tomar posse dessas 7 chaves do reino na tua vida. Amém? Esteja livre. Daqui, olha aqui, ó, 8h48, 9 horas o ônibus sai lá na frente. Dentro tá bom? do ônibus. 9 horas dentro do ônibus. Que agora chegou a hora de nós irmos para a transfiguração. Ó, essa garrafinha de quem é? Mostrar para vocês um pouco de como é o lugar. Explica lá. Aqui o pessoal fica, explica um pouco. Vai. Tá gravando? Olá pessoal, shalom, shalom, tudo bom? Como é que vocês estão?
Nós estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças. Vocês não conseguem ver por enquanto, mas atrás de nós tem um prédio muito bonito. Aqui é um mosteiro, para quem não sabe. Toda essa área aqui é uma área administrada pela Igreja Católica, tá bom? Para quem não sabe, tanto os católicos quanto os ortodoxos gregos e a Igreja Anglicana Inglesa são responsáveis por muitas áreas aqui em Israel e eles são responsáveis pela preservação de muita coisa aqui. Essa área que vocês estão vendo aqui embaixo, daqui de cima, em alguma região aqui de cima dessa montanha, foi a área em que Jesus pregou para os discípulos o sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, lá em Mateus 5, de 5 a 7. E daqui de cima, ele era capaz de pregar e a voz dele reverberava sobre todo esse vale aqui, porque aqui cria um eco. Que agora, pela parte da manhã, não necessariamente, mas a partir de meio-dia até o finalzinho da tarde, cria-se uma área aqui onde tudo que você fala aqui reverbera com uma proporção muito grande. E aqui embaixo, bem nesse vale aqui, ó, era onde as multidões se assentavam para ouvir Jesus. Multidões, diz o texto. E aonde você pode observar hoje, né, tem uma grande plantação de bananeiras aqui embaixo. E lá embaixo, o que nós conhecemos como o Mar da Galileia, a tão chamada Galileia dos gentios pelos judeus, né? Porque na verdade um lado dela tinha gentios e a outra era uma área judaica, onde nós estamos aqui perto de Tiberíades. É uma das cidades que fazem parte dessa região, e Tiberíades é considerada uma das 4 cidades santas, né, pela cultura judaica e pelo povo judeu. E nós estamos bem pertinho daqui de Tiberíades, um lugar onde muitos acontecimentos, né, narrados no texto bíblico aconteceram. E essa área aqui é uma área muito especial para nós, porque ela tem esse significado muito importante, porque foi justamente nessa área que Jesus falou sobre os princípios básicos sobre o reino de Deus, e ele repetiu o que nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças, né? E que na verdade é uma repetição de conceitos e princípios judaicos que estão contidos na Torá. E um elemento muito importante deles é que diz que os mansos herdarão a terra e o reino. As pessoas que ouviam Jesus falar especificamente essa parte do sermão entendiam muito bem o conceito do que era herdar a terra e o que era herdar o reino de Deus. Era viver fisicamente como que se os princípios dos céus ou do reino de Deus fossem estabelecidos exatamente naquele momento. As pessoas que ouviam Jesus, os judeus que o compreendiam, o que ele falava, né, entendiam muito bem o que era o conceito de herdar a terra. Eles eram herdeiros da terra, mas não a possuíam porque Roma dominava tudo. E Jesus entendia muito bem quando ele disse sobre herdar o reino. Herdar o reino é você viver sobre esses princípios como se ele fosse realidade agora. E somente você vivendo isso agora é que você é capaz de trazer essa realidade de domínio para a área e para o momento em que você vive. Sem isso era impossível de herdar o reino. Jesus primeiro tinha que mudar a mente das pessoas para que depois elas pudessem mudar a sua sociedade, o seu local à sua volta. Se as pessoas não entendessem o que era ter esse reino de Deus agora, jamais elas entenderiam o que era isso no futuro. Então a mensagem do Sermão das Bem-aventuranças para nós é que o reino de Deus ele é um reino pro agora. Pro agora. E somente entendendo isso agora é que nós vamos poder herdar a terra. Amém? Shalom, Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima parada. O elevador do chamado. Ele para em todos os lugares. E a porta giratória é uma Se você pegar esse elevador, 1, abre, fecha. 2, abre, fecha. É bom que você medita, né? Depende, se você estiver no 20º andar. Henrique, esse lugar aqui foi provavelmente de onde ele falou mesmo? Daqui de cima. Em algum lugar dessa chapada aqui de cima. Lá de baixo não foi. Aqui? É, aqui por cima, em algum lugar aqui. Mas olha a vista daqui, ó. Em algum lugar dessa montanha aqui houve a pregação, não necessariamente aqui embaixo. Porque era muita gente, o povo ia comprimido, ia ter que ir para dentro do mar, né? Então ia ter como, em outra ocasião ele foi para dentro do mar pregar. É isso aí, gente.
Até agorinha.